7 minutos. Política, com Rosiane Carvalho. 4h47, estamos conectados com ela, para você que acompanha a programação aqui na Band News Difusora FM, e para você que está na nossa live neste exato momento, também pode acompanhar as imagens do Facebook no YouTube. Boa tarde, Rosiane Carvalho, seja bem-vinda a mais um Band News Amazônia, segunda edição. Boa, né? Depois do Adeilson me tirar na segunda-feira também, que ele falou que vai fazer uma exclusiva com esporte, eu topo. Vamos lá, Rose. Crise na gestão da Via Almeida, em meio àquela polêmica do saco com dinheiro. Conta pra gente. Eu quero que você me conte primeiro sobre o Adeilson na exclusiva na segunda-feira, pra gente interagir. Mas, olha, você puxou um assunto que imagino que você também já tenha tratado hoje, né? No jornal, na programação da Band. Já sim, Rose. Pois é. Você pode dar os dados factuais? Você quer que eu fale o que exatamente? A gente tem um vídeo aqui que a gente pode soltar agora, aí você já traz a sua avaliação logo após, justamente sobre um corte aqui que nós temos da Via Almeida, inclusive. A sacola de dinheiro, num questionamento feito por uma jornalista. Vamos acompanhar. Não poupo ninguém não, Rosine, é porque o Amazonino hoje ele é apoiado pelo Eduardo Braga e pelo Omar Aziz, mas desde 2017, você que cobre política, eu estou contra o Amazonino, o Eduardo, o Omar, o Alfredo, o Arthur, o Wilson Lima, com quem eu fui candidato em 2018, e eu alertei a população não me ouviu, não me escutou, e eu estava certo sobre uma tragédia anunciada administrativamente. Eu quero dizer que eu sou independente, não tenho ligação com nenhum deles. E eu não passo a mão na cabeça de quem erra. Portanto, eu combato eles há 3 eleições. Eu vou repetir. Amazonino, Eduardo, Omar, Alfredo, Arthur, o Wilson. E também já por enfrentar até sistemas de comunicação, veículos de comunicação, eu enfrento uma mídia criminosa, jornalistas criminosos que se aproveitam de receber recursos públicos para ficar atacando candidatos. Só que esse tempo mudou, Rosiane. Eu não tenho medo de ninguém, eu sou destemido, isso vai mudar. Esse dinheiro que vai para esses jornalistas que fazem esses terrorismos, isso vai para ser... Nós vamos aplicar esse dinheiro para comprar remédio, para fazer projetos sociais, para fazer esporte, lazer nas comunidades. Eu sou destemido. Eles fazem isso com quem tem o rabo preso. Eu não tenho o rabo preso com ninguém, muito menos com o senador Omar, o governador Wilson Lima. Eu os combato. Eu estou aqui exatamente para isso, para resolver os problemas que, por exemplo, o Omar criou um problema chamado Amazonino. Quando desaposentou o Amazonino, o Omar me impediu de ser governador. Não sou aliado dele. O Amazonino criou um outro grande problema para o estado do Amazonas, que foi o Wilson Lima, que era seu funcionário da Casa Civil. Eu sou candidato para corrigir os rumos da história política da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, Rosiane. Sou destemido. Tem a declaração dada a você, inclusive, Rosiane Carvalho, se não me engano, na campanha de segundo turno da última eleição para a Prefeitura de Manaus. Ele atendeu você indo para uma ação, inclusive, de campanha e falando justamente de algo que 4 anos depois, podemos dizer assim, já 4 anos depois, tem aí a gestão dele envolvida com dinheiro, coisa que ele veementemente combateu na declaração, na conversa com você aqui, inclusive na Band News Difusora. Isso, uma promessa de campanha. Foi feita naquele momento, uma promessa. Ele estava em campanha, tratou sobre esse assunto. Eu tenho opinião sobre esse assunto, ele é extenso, por obrigação jornalística, a gente precisa situar os dados básicos para quem está ouvindo, porque sempre pode ter alguém que não tem acesso a essa informação. Então, circulou um vídeo no site Metrópolis, foi publicado com matéria muito curta, de uma pessoa recebendo dinheiro, dizendo que era de um site chamado O Abutre, aqui em Manaus, recebendo dinheiro e a imagem da Secretaria de Comunicação. Ela filmou o dinheiro num papelote, filmou a si mesmo, e o site diz que é uma pessoa ligada a esse
O Metrópolis diz que é uma pessoa ligada a esse site. Isso circulou de todas as maneiras já em 2 dias aqui em Manaus. Eu penso que as coisas precisam ser observadas, cada uma num plano. Primeiro, que há uma suspeita de que este vídeo tenha sofrido manipulação. Então, é necessário que haja uma investigação séria no caso específico, não é qualquer coisa, é dinheiro vivo. Geralmente, nas investigações que a gente acompanha, ele está relacionado a casos de Caixa 2, de propina, de desvio de recurso público. Isso é muito sério, tem de ser investigado de forma imediata e com uma resposta muito rápida. Todos os casos, né, necessitam de respostas muito rápidas. Infelizmente, o poder público não dá essas respostas rápidas. E as possibilidades de investigação são internas, pela própria gestão da prefeitura, a necessidade delas, e externas também, pelos órgãos de controle. Esse é um ponto. E esse é um compromisso que eles deveriam assumir, todos esses lados. Olha, eu penso que pelas suspeitas de manipulação e pelas camadas de possibilidade de corrupção, né, isso é uma realidade, infelizmente, a gente não pode, neste momento, fazer o que está acontecendo numa onda que eu vejo atrelar todos esses atos ao secretário Israel Conte. Antes de acusar uma pessoa de uma questão muito grave como essa, é necessário que todas essas possibilidades de camada de corrupção sejam devidamente apuradas para que haja uma indicação, uma ligação deste ato de corrupção ao nome dele, que foi o que aconteceu em alguns espaços públicos que eu percebi também de mídia, né? Aliás, é preciso registrar, e isso me assusta bastante, que antes disso acontecer, desse vídeo circular e da circulação dessa informação da forma como ela circulou, eu estive em alguns eventos públicos, no contexto eleitoral, e ouvi, sem nenhum pudor, de várias pessoas ligadas a sites, um clamor pela queda do Israel. E essas pessoas também, sem nenhum pudor, ao falarem da razão, elas batiam no bolso. Então, isso também foi feito em público, se eu não me engano, tem vídeo aí das pessoas fazendo cobranças públicas ao prefeito e tudo mais. Então, veja, a questão específica ela precisa ser investigada. Eu penso que é uma investigada pelo contexto todo. Isso já deveria estar acontecendo há mais tempo, não só na prefeitura. Há várias engrenagens aí com o dinheiro da publicidade, eu penso que tem isso. Pelas camadas e possibilidades de corrupção, penso que é precipitado imputar para qualquer pessoa, para qualquer gestor de forma imediata isso. Talvez seja até da vontade dessas pessoas que isso aconteça para que a engrenagem se fortaleça, se ela existe. Penso que ela deve ser vista também, né, como algo possível de existir, sim, porque não é possível, a gente precisa observar, não só na prefeitura, à medida que esses recursos avançam, é a mesma medida que cai muito a capacidade dos jornalistas e de sites de informação, que as pessoas costumam chamar de blogs, de se atentar ao que, de fato, é interesse público. As questões da nossa região, as possibilidades de tanta observação de matéria jornalística nesses tempos todos, isso não está na pauta da mídia. O que está? Está release, está ataque aos adversários. O Davi Almeida não estava na máquina, já tinha observado isso nesse vídeo que você colocou. Então, você vê que é algo mais amplo e a sociedade precisa discutir isso. Isso precisa ser discutido pelos jornalistas de uma forma muito séria mesmo. Isso tem afetado de forma muito danosa a nossa atividade, que é uma atividade que é protegida pela Constituição. O jornalismo é uma atividade nobre, ela está atrelada a esse direito da população de ser bem informada, e ela não deve ser utilizada nem por um lado, nem pelo outro, nem por quem paga a publicidade, nem por quem recebe, para negociar esse direito da população. Não dá para ser desse jeito. A gente precisa ampliar, não localizar num caso específico, para ser tratado como factóide, talvez com direcionamento, mas é preciso que a sociedade, seus setores, discutam o quanto essa verba está sendo utilizada de forma contrária ao interesse público. Isso é muito sério. E a gente tem tratado disso diariamente. Eu, há muito tempo, trato disso. Aqui nos meus comentários, correndo todos os riscos que posso correr. Mas penso que isso é muito grave. Não sou contra a verba publicitária. Veja, é a engrenagem, como ela está utilizando, como o jornalismo está de joelhos
serviu, você vê que na Câmara Municipal um repórter estava de frente para uma vereadora, ela estava falando, ela, olha, fica de costa, tapa teu ouvido, porque você vai vazar o que eu estou falando. Mas é um absurdo, né? Chegou a patamares absurdos diante da relação que essas pessoas estabeleceram de um lado e de outro, né? O poder público, o político, econômico e a comunicação, nas suas várias camadas. Cada um vai oferecer o que tem, né? Cada um vai oferecer o que tem. Eles tratam com pessoas com menor pudor, com menos informações técnicas, eles vão oferecer o que eles têm a oferecer. Os que têm informação técnica fazem aí maquiagem, né? Fazem algumas coisas, chamam de jornalismo, chamam de matéria, quando, na verdade, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Bom, é isso, é o que eu tenho para falar. A minha opinião sobre essa questão é essa. Bom, a gente tem aqui mais 2 minutos na nossa pauta, Rosiane Carvalho. Agora a gente vai falar sobre pré-candidaturas. O que você tem para a gente de novidade aí sobre as pré-candidaturas para as eleições de 2024, Rose? Nesse momento agora, acho que o evento mais importante é o evento do União Brasil, no sábado. Ontem eu coloquei nas minhas redes sociais uma informação interna que estava circulando no União Brasil de insatisfação dos 2 deputados federais em função dessa forma como foi construídos, né, os diretórios municipais do União Brasil. 50 diretórios municipais serão anunciados nesse grande evento lá na Aparecida, e o maior, claro, o que dá mais atenção, atrai mais atenção, é o de Manaus, que será anunciado, já está oficializado no site do TSE, Roberto Cidade, presidente da Assembleia, deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Então, há discussões internas, tem algumas coisas que eu já adiantei ontem no meu blog, então algumas pessoas já devem estar informadas, eu vou pular um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo. Eu soube que hoje pessoas ligadas ao governo, né, interlocutores desse grupo do governo, grupo político, tiveram encontro com o presidente nacional do partido, Rueda, em São Paulo. Então, você vê que há uma movimentação e ainda estão acompanhando essas insatisfações internas, né? Esses incêndios estão sendo apagados. Mas eu reforço aqui um dado, sinais, né? Porque é um evento grandioso, ele vai mostrar uma musculatura do União Brasil e do governador, sobretudo, a meu ver. Por quê? Porque, embora o nome do Roberto Cidade esteja no seu contexto de pré-candidatura, há sinais que colocam dúvidas em relação a essa candidatura. A gente sabe que tem muito balão de ensaio, né? Não sei se é o caso dele, vamos ver como é que vai circular e como é que vai andar isso, mas, olha, há informações de que a orientação é não lançar pré-candidaturas, não serem chamados de pré-candidatos. Esse é um dado que esfria um pouco, esfriou mesmo. Internamente, algumas pessoas que foram chamadas para construir esta pré-candidatura se desanimaram. Até marqueteiro que estava em Manaus para tratar disso, neste final de semana, está em outro país, inclusive. Então, são sinais que colocam um alerta aí sobre como a gente deve observar essa pré-candidatura do União Brasil do Roberto Cidade. É isso, o tempo acabou. Obrigado, Rosiane Carvalho. Um bom final de semana para você. Até semana que vem. O É da Coisa vai chegando por aí. Tchau, Thaís Gama. Tchau, tchau.